Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Hoje estamos aqui, para o nosso 26º dia, tá? Nós temos mais 2 dias só de desafio para concluir este livro da magia, né? Para concluir os 28 dias de gratidão. E hoje é um dia bem interessante, porque ela coloca assim: como usar a gratidão para transformar erros em bênçãos? Quem aqui nunca errou, né? E hoje nós vamos olhar um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes quando a gente erra, vem um sentimento muito grande de culpa, de vitimização, de tortura, principalmente para quem é muito perfeccionista, para quem é muito autocrítico. A gente entra, né, naquele chicotinho na gente mesmo de não nos perdoarmos, né, de não aceitarmos os nossos erros. Então hoje ela vai trazer esse olhar específico. Bom dia, Adriano, Kelly, sejam bem-vindos, né? Tava aqui compartilhando com o pessoal que hoje é o 26º dia, chegamos no dia 26 do desafio. Faltam só mais 2 dias pra gente concluir. Tô muito feliz com a jornada. Ontem, infelizmente, eu tive um problema aqui com a internet, né? E como é interessante, quem tá acompanhando a jornada até agora, o que a autora nos mostra, né? Ela nos mostra o tempo todo que ela é baseada na lei da atração, então ela nos mostra que nós cocriamos a nossa realidade, tá? Nós cocriamos a nossa realidade, essa é a base do trabalho da Rhonda com a lei da atração e o poder da gratidão, né? Bom dia, Marina. E eu achei muito interessante, né? E venho cultivando esse pensamento aqui com vocês. E se nós somos co-criadores da nossa realidade, ela se baseia que tudo que acontece ao nosso redor, todos os nossos resultados externos são consequências do nosso movimento interno, tá? E ontem a minha internet deu problema, ainda não voltou. Eu espero que vocês estejam conseguindo ouvir bem, porque eu tô fazendo a live no 4G do celular. Mas aí eu fiquei pensando, né? Se fosse antes, eu diria assim: é uma coincidência, né? Choveu bastante, mas assim, gente, olha, a chuva foi 2 horas, foi das 4h30 a umas 6h30 da manhã e pifou a internet aqui em casa. Eu tive que ligar na net, chamar assistência, né? Marquei uma visita técnica para hoje, porque simplesmente a internet parou de funcionar numa chuva curta. E aí eu fiquei pensando, né, se nós somos co-criadores, né, com base em tudo que a gente vem estudando, se esse resultado externo é consequência do meu resultado interno, do meu movimento interno, o que ainda há dentro de mim que co-criou esta realidade? O que ainda há dentro de mim que co-criou esta realidade? Então ontem eu passei o domingo com esta pergunta, né? O que ainda está me paralisando? O que ainda está atrapalhando? Que memórias, né? Que marcas ainda há no inconsciente que criam esta realidade, né? Eu tinha a meta de seguir o desafio por 28 dias certinho, né? E aí teve uma interrupção. Isso nos traz inúmeras reflexões. Primeiro, a questão da gente, expectativa e realidade. Muitas vezes a gente planeja algo, você organiza aquilo para acontecer daquela maneira exata e de repente vem alguma circunstância da vida e você simplesmente não consegue dar continuidade. Aí vem a frustração, vem o sofrimento, principalmente para quem é autocrítico, para quem é perfeccionista, que acaba alimentando um sofrimento muito grande. Então ontem fez um movimento que eu quero compartilhar com vocês, da gente aceitar também a realidade, que nós somos seres humanos falhos, que muitas vezes vão acontecer situações que vão interferir e que tá tudo bem. Só que aí entra o movimento da gratidão, né? Bom dia, Raquel. Aí entra um movimento importantíssimo da gratidão, que ao invés da gente escolher o pensamento de ficar ali reclamando, que foi, olha como a gente está aprendendo ainda a criar o hábito. O primeiro momento para mim, o primeiro movimento foi, caramba, de reclamação, pô, a internet foi falhar bem hoje, cancelaram a trilha porque estava chovendo e depois parou de chover. E aí eu fiquei ali uma meia hora assim esperando, né, voltar a internet, nada de voltar. E aí eu entrei naquela reclamação porque eu não queria interromper o exercício,
exercício, né? E aí fiquei chateada. E aí falei, peraí, Karina, o que tudo isso tá querendo te mostrar? Aí peguei o livro, fui pegar meu Ho'oponopono e comecei. Puxa, gratidão pela internet que nos trouxe por 26 dias até aqui, que a gente conseguiu realizar com sucesso os exercícios. Gratidão até pela internet ter pifado, porque me deu um tempo maior de folga, de descanso. Eu estava fisicamente bem cansada, então deu para eu me desconectar de tudo, né? Mas olha como é o treino diário e é a escolha que a gente tem diante da situação, né? E como são os vícios, né, de padrões comportamentais e de pensamentos. Mesmo estudando aqui com vocês 26 dias o poder da gratidão, o primeiro movimento ainda foi assim de reclamar, de puxa, que coisa chata, né? A internet pifar justamente hoje, né? Pô, não podia esperar mais 2 dias pra gente concluir o exercício certinho. Então veio, acolhi aquele pensamento, aquela reclamação e aí fiz o movimento, ok. Então o que ainda há dentro de mim que está co-criando esta realidade externa? E não é fácil fazer esse movimento, porque ali também veio muitas crenças de ainda medo do julgamento, né? De medo até do sucesso, porque exige um comprometimento maior, exige uma doação e uma entrega muito grande. Ali veio o próprio tema de ontem, né? É um tema bem desafiador, a gente aceitar os nossos erros, que é o que a gente vai falar hoje, né? Então tudo isso gerou inúmeras reflexões. Por quê? Porque a gente está atento. Quando eu estou desperto, essa é a maravilha de despertar, porque quando eu estou desperto, eu consigo tomar consciência do que está por trás daquele movimento, daquele fruto, né? Lembra lá que eu ensinei para vocês o exercício? Quando eu tenho uma maçã, por exemplo, um fruto que não está doce, eu não vou lá injetar nutrientes, vitaminas na maçã. Eu vou cuidar o quê? Das raízes, eu vou cuidar da terra, eu vou adubar a terra. Então, eu tô aqui com um resultado ruim da frustração da internet não ter funcionado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para dentro, para os meus pensamentos, para as minhas emoções, para a minha energia, o que está co-criando esta situação, né? E aí é a mudança de paradigma, é como eu escolho perceber a realidade. E é o que ela traz hoje, né? Ela coloca assim, transforme suas feridas em sabedoria. E aí ela coloca que cada erro, olha essa frase aqui que eu achei muito impactante para nós refletirmos. Cada erro que cometemos em nossa vida é uma bênção disfarçada. Né? Então existem bênçãos ocultas por trás de todo e qualquer erro que cometemos. Então isso nos traz um novo ponto de vista, que ao invés da gente se colocar como vítima, né? Ao invés da gente se cobrar tanto, se culpar, a gente, peraí, o que eu posso aprender com isso? E olha que interessante essa passagem, o que ela ilustra, gente, olha isso que legal. Uma criança, ela comete muitos erros quando ela está aprendendo a andar de bicicleta ou a escrever. E nós enquanto adultos, não damos muita importância para isso, pois sabemos que é através desses erros que ela aprenderá. E com o tempo dominará o que está tentando fazer, né? Então ela está mostrando ali, se a criança está aprendendo algo, aprendendo a escrever, aprendendo a andar de bicicleta, a gente releva e tem todo um carinho com os erros do percurso. Então por que enquanto adultos somos tão duros com nós, com a gente mesmo, quando erramos? Por quê? Né? Bom dia, Dani, Karina, Cleus, Antônio, sejam bem-vindos, tá? Então, em cima desses erros que nós cometemos, por que nós nos criticamos tanto? Eu brinco que a gente tem um chicotinho, né? E aí a gente começa aqui, ó, pá, eu errei. Puxa, por que eu escolhi desse jeito? Por que eu fiz desse jeito? Eu mesma tenho um movimento já de anos aprendendo a soltar isso. Porque, eu fiz uma escolha ruim, pô, por que eu fiz essa escolha? Por que eu fiz desse jeito? Por que eu falei desse jeito, né? E a gente fica se torturando. Mas lembra lá que essa tortura, essa culpa, né? Ficar remoendo isso te mantém naquela vibração, naquela energia, naquela frequência baixa e com isso a gente acaba se comportando dessa maneira. Então é a escolha de ponto de vista. E aí olha que interessante o que ela coloca. Erros podem machucar, mas se não aprendermos com eles, a dor que sofremos terá sido em vão.
E aí ela coloca assim: na verdade, pela lei da atração, nós continuaremos a cometer o mesmo erro repetidas vezes até que as consequências nos machuquem de tal forma que finalmente aprendemos com ele. Então ela coloca assim: se eu escolho olhar para este erro como uma fonte de aprendizado, de crescimento, eu viro a chavinha, porque aí eu aprendo e eu mudo. Se eu não aprender com aquele erro, se eu ficar só na reclamação, na culpa, este erro volta a acontecer na minha vida, porque eu continuo naquela frequência, naqueles pensamentos. Então ela coloca assim: e para aprendermos com o nosso erro, precisamos em primeiro lugar assumir que este erro é nosso. E esse é o ponto em que muitos se perdem, pois geralmente culpam a outra pessoa pelo seu próprio erro, né? E o problema de culpar outras pessoas pelos nossos erros é que ainda sofremos a dor e as consequências deles e não aprendemos a lição. Então ela dá um exemplo aqui de, por exemplo, a pessoa está dirigindo bêbada e ela é parada pela polícia e é multado, né? E que o primeiro pensamento talvez dessa pessoa seja: puxa, o guarda estava escondido, ele estava com radar, ele parou, ele me multou, e reclamar do policial que estava fazendo o serviço dele. Mas o erro inicial fui eu que bebi e dirigi, fui eu que estava fora do limite de velocidade, né? Então a gente assume a responsabilidade, e aí ela nos ensina duas perguntinhas, tá? Duas perguntinhas para sempre que a gente errar, a gente sair do estado de vítima e de reclamação e trazer esse estado de gratidão, que seria o quê? O que eu aprendi com esse erro e que coisas boas esse erro trouxe para minha vida. Então sempre fazer esse movimento para mudar o estado emocional. O que eu aprendi com esse erro e que coisas boas esse erro me trouxe, tá? Então, para que a gente consiga mudar esta frequência. E hoje o exercício é esse, que a gente escolha um erro na nossa vida. Pode ser um erro pequeno, pode ser um erro grande, né? Pode ser algo que você ainda esteja sofrendo, né? Que você se culpe por ter errado, por ter feito dessa maneira, né? Você vai escolher este erro e vai escolher 10 motivos pelos quais você vai ser grata e grato a este erro. Tá? Respondendo, e aí ela traz essas duas perguntas, que fica mais fácil a gente ilustrar e conseguir agradecer, né? Eu confesso que esse exercício mexeu bastante comigo em fazer ontem, né? Porque recentemente eu cometi alguns erros, né? Acabei magoando algumas pessoas por coisas que eu disse, né? Por escolhas que eu fiz, e a gente acaba sofrendo e cultivando a culpa, né? Então hoje é um movimento muito grande de auto-perdão, né, de aprendermos a perdoarmos nós mesmos, né? Como já dizia Jesus, que atire a primeira pedra quem nunca errou. Só que agora, ao invés da gente atirar esta pedra, a gente vai escolher olhar para dentro, olhar com compaixão, olhar com amorosidade para as nossas escolhas, tá? Para que a gente consiga soltar esta frequência, soltar a culpa. A culpa, gente, a culpa e o arrependimento são dois sentimentos assim que destroem a nossa vida. Inclusive tem estudos de doenças, né, físicas que são causadas pelo sentimento de culpa e arrependimento. Quanto isso vai consumindo os nossos órgãos, consumindo fisicamente a nossa energia, a nossa mente e destruindo muitas vezes os nossos resultados, tá? Então hoje é um movimento de auto-perdão, de você escolher pelo menos um erro que você tenha cometido, que ainda te traz sofrimento, e procurar encontrar as bênçãos ocultas, as bênçãos que estão escondidas por trás desse erro. O que esse erro te proporcionou de bom? O que ele aprendeu? O que você aprendeu com ele? Então assim, é um exercício, para mim é o segundo dia mais desafiador. O primeiro foi agradecer a maior dificuldade que a gente enfrentou lá no comecinho, né? Foi bem desafiador porque a gente agradece por algo que muitas vezes nos causou tremendo sofrimento, e isso não é simples, isso não é fácil, mas é poderoso, porque é libertador, e é o real poder da gratidão, quando a gente consegue ser grato por tudo que é, do jeito que aconteceu, né? Porque é fácil ser grato quando tudo tá bom, quando tudo tá fluindo, né? Aí a gente é como, tá dando tudo certo, então obrigada, né? Então ser grato diante de um erro, diante de uma dificuldade, é o real exercício
da gratidão, tá? Gente, pra mim, aparece a minha imagem congelando, tá? Ela fica aqui congelando bastante. Eu espero que vocês, como ninguém comentou nada, eu acredito que vocês estejam ouvindo normal, que a mensagem esteja chegando para vocês, mas para mim tá dando umas boas travadas aqui na tela. Ó, a tela tá congelando bastante, tá? Então esse é o nosso exercício de hoje e eu queria finalizar. Como eu tô no 4G do celular, eu não sei quanto tempo vai aguentar a live, tá? Então eu tô tentando ser o mais sucinta possível. A Dani tá colocando que pra ela tá tudo certo. Ai, que bom, Dani. Mas eu queria ler pra vocês a mensagem de hoje, tá? Dia 7 de março, do Abrindo Portas Interiores. Essa mensagem também é muito bonita. Não é possível criar paz e harmonia no mundo até que se tenha conseguido paz e harmonia interior. Você tem que começar por você mesmo. E você tem que começar aos poucos e deixar que vá crescendo e se expandindo. O imponente carvalho tem seu início numa pequena bolota, mas nessa bolota contém tudo o que é necessário em seu interior. A paz do mundo está contida dentro de você. Por que não deixá-la, então, crescer e se expandir até que não caiba mais em seu interior e tenha explodido para fora, trazendo paz e harmonia para o mundo? Tudo começa dentro de você. Por isso, conscientize-se do importante papel que você representa para ajudar a trazer paz e harmonia para o mundo. Nunca se omita ou culpe os outros pela situação do mundo, mas coloque-se em ação e faça algo a respeito. Fique em perfeita paz e você ficará em perfeita paz à medida que você cumpre a minha vontade e caminha nos meus caminhos. Então, eu sinto que essa mensagem hoje ela vem completar o exercício, né? Porque a gratidão é isso, a gratidão é escolher ter paz dentro de nós, é escolher ter leveza, é escolher olhar para os erros, para as dificuldades, para os problemas com leveza. E como eu abri essa live, nós estamos aqui neste planeta como seres humanos imperfeitos, então nós estamos diariamente aprendendo com isso. Né? Eu falo que o mais importante da expansão da consciência, o mais importante nessa jornada do nosso despertar é simplesmente estar atento. Porque muitas vezes, como eu contei ontem para vocês, ainda o meu primeiro pensamento foi de reclamar, de ficar chateada por causa da internet, por causa da quebra do exercício, né? Então esse foi sim o meu primeiro pensamento. Pra gente ver o quanto é uma memória antiga, é uma memória enraizada. Mas quando a gente já tomou consciência do poder da gratidão, qual foi o movimento que eu fiz? Peraí, Karina. Vamos soltar essa reclamação? O que ainda está dentro de você que está co-criando essa realidade? E parece louco pensar que a gente interfere até na internet de casa. E sim, a gente interfere. No finalzinho da tarde, né, a rua onde eu moro aqui, os vizinhos ficam muito na rua, né? Aí eu saí ali na frente, eu ainda não conheço muitos vizinhos, mas perguntei se mais alguém estava sem internet, né? E não. Né, falei com 3 vizinhos diferentes ali, tava todo mundo com a internet funcionando. E aqui em casa tinha parado, né? E assim, vou ter que chamar a visita técnica. Tem um aparelhinho aqui que não tá acendendo as luzes, não sei se queimou, enfim, não sei. Mas olha como é um movimento que tem por trás. Então, se a gente tá atento para isso, se a gente escolhe o que eu aprendi com isso, o que isso trouxe de bom para minha vida, como ser grato a essa situação, a gente evolui. Porque é ali que a gente encontra as respostas do que são essas memórias que ainda estão sabotando o nosso projeto, né? Então a expansão da consciência é esse estado de presença e é a escolha do que eu alimento pensar. E eu acredito que ao longo desses 26 dias com o nosso desafio da gratidão, o que a Ronda traz é muito este hábito, né, de mudar os nossos pensamentos e ao invés de escolher reclamar, nos culpar pelos nossos erros, julgar o outro, né, porque a gente também fez vários movimentos de não julgar o outro, de aceitar o outro do jeito que ele é, com as imperfeições, né? Então o livro o tempo todo vai nos chamando a atenção para isso. Para ao invés de reclamar, criticar, julgar, acolhe a tua dor, acolhe aquela emoção, mas o que eu faço com isso? O que eu escolho alimentar dentro de mim? E o livro nos propõe o tempo todo alimentarmos a gratidão. E que quanto mais gratidão eu tenho, mais coisas boas acontecem na minha vida, porque eu alimento aquela frequência energética de bem-estar, de leveza, tá?
E amanhã o nosso tema também é bem profundo, tá? Amanhã é o nosso 27º dia. Por coincidência ou deucidência, amanhã também é 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. E o tema de amanhã está muito vinculado ao amor próprio. O exercício chama Espelho Mágico. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a aceitação de cada uma de nós do jeitinho que somos. Então é um exercício de gratidão a nós, de aceitação, de autoestima, né? E eu acredito que é um presente por estar ligado a uma data tão importante como é a homenagem que a gente faz às mulheres amanhã, no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, tá? Então amanhã a gente vai estar aqui às 8 horas da manhã, tá? Para nossa live. Eu espero que a minha internet aqui já tenha resolvido para eu ficar mais tranquila, né? Apesar de que a Dani colocou que tá tudo funcionando, mas para mim aqui fica congelando, né? Então isso me incomoda um pouquinho. E também na quarta-feira, a gente vai estar aqui para o nosso último dia, na quarta-feira, o 28º dia do nosso desafio para fazer o encerramento. E eu também já vou apresentar um pouquinho do outro livro que nós vamos começar, O Monge que Vendeu Sua Ferrari, tá? E a gente vai começar ainda essa semana, mas eu vou fazer menos tempo. Eu não vou fazer todos os dias, porque eu acho que o livro é muito curto para ficar todos os dias, mas estou pensando em 2 vezes na semana, mas até quarta-feira eu já conto para vocês aí como é que vai funcionar o próximo estudo do livro, tá bom? Gente, então eu agradeço de coração a presença de todos. Se permitam o exercício de hoje, que na minha percepção foi o segundo dia dos mais intensos, pelo menos para mim, na minha jornada, né? Olhar para os erros que eu cometi e soltar tudo isso foi um movimento de muita libertação, né? Porque é soltar a culpa, é soltar a vitimização, é soltar o chicote e trabalhar o auto-perdão, né? E além de trabalhar o auto-perdão, é enxergar no erro as bênçãos que estão escondidas. E sempre há. Num erro imenso que eu sinto que eu cometi, né? Eu encontrei também muitas bênçãos que estão num propósito maior, tá? Então esse é o nosso exercício de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me chamam. E amanhã, então, estamos aqui às 8 horas para conversar um pouquinho sobre autoestima, amor próprio e fazer o exercício de amanhã. Então, um beijo para todo mundo, gente, uma abençoada semana para vocês e amanhã estamos aqui firme e fortes. E gratidão pela presença, viu?